Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, livro de Josué, as conquistas e as promessas do povo de Deus. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 9, que tem o seguinte título: O Senhor peleja por seu povo. Esta lição foi estudada no dia 1º de março de 2009 e tem os comentários de Elianai Cabral. Mas, antes da gente iniciar o estudo de hoje, queremos fazer como sempre, te convidar, se você está aqui pela primeira vez, a se inscrever no nosso canal e acionar o sininho em todas as notificações, porque fazendo isso, você receberá tudo em primeira mão quando colocarmos um conteúdo novo no ar. Deixe o seu gostei, porque fazendo assim, você nos ajudará a impulsionar esse vídeo para mais pessoas e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar a aula de hoje. Então, eu te convido a pegar o lápis, um papel e uma caneta, para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: O Senhor peleja por vós, e vos calareis. Êxodo, capítulo 14, e o versículo 14. Verdade prática. É Deus que nos concede a vitória. É Ele quem nos livra das mãos dos nossos inimigos. Portanto, somente o Senhor é digno de todo louvor e toda glória. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Josué, no capítulo 10, do versículo 6 até o versículo 8, também do versículo 12 até o versículo 14, que diz assim: Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos. Porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Ouvindo o Senhor, assim, a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Nesta lição estudaremos a incursão israelita na região meridional ou sul de Canaã, Josué, capítulo 10, e na parte setentrional ou norte, Josué, capítulo 11, do primeiro versículo até o versículo 5. Na campanha central, pesquisamos os capítulos 6 a 9. Agora, apenas o 10 e parte do 11. No capítulo 10, estudaremos a respeito do conluio da Confederação Cananeia para invadir Gibeão, do primeiro versículo até o versículo 5. A batalha de Israel contra os povos da região sul. Josué, capítulo 10, do primeiro versículo até o versículo 43. É entrecortada com 2 milagres: o da saraivada de pedras, versículo 11, e o do dia longo, do versículo 12 até o versículo 15.
Introdução. Palavra-chave: milagre, intervenção e ação divina, que independe das leis físicas e do fluxo da história. Nesta lição aprenderemos que Deus se utiliza de meios naturais e sobrenaturais para dar vitória ao seu povo em suas lutas. Às vezes é necessário que portentosos milagres sejam realizados a fim de que o Senhor cumpra o seu plano e propósito na vida do crente. Todavia, o Senhor somente intervirá se formos plenamente obedientes à sua santa vontade. Primeiro tópico: as vitórias de Israel ao sul da Palestina. Josué, capítulo 10. Preocupados com o acordo de paz entre Israel e os moradores de Gibeão, 5 reis dos amorreus uniram-se numa confederação contra os gibeonitas. Josué, capítulo 10, do primeiro versículo até o versículo 5. Estes, reconhecendo o enorme risco que corriam, pediram socorro a Josué. Sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos. Versículo 6. Em primeiro lugar, Josué socorre os gibeonitas. Josué, capítulo 10 e o versículo 6. Os gibeonitas enfrentaram uma situação muito difícil, porém com sabedoria. Sem qualquer receio, manifestaram sua necessidade de ajuda e uma autêntica fé em Deus, considerando-o como aquele que tem mais poder que todos os reis e demais chefes juntos. A resposta de Josué foi imediata. Reuniu seu exército e partiu em socorro de Gibeão. Versículo 7. Ele tinha certeza de que o Senhor dos Exércitos estava com ele. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. Versículo 8. Josué e os seus valentes saíram de Gilgal e caminharam durante toda a noite, cerca de 32 quilômetros a oeste de onde estavam. Versículo 9. Após uma renhida batalha, os amorreus fugiram, mas Israel os perseguiu. Versículo 10. Josué estava consciente de que a experiência e a coragem de seus homens não eram suficientes. Porém, sua certeza de vitória era a mesma do profeta Jeremias. O Senhor está comigo, como um valente terrível. Por isso, tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Jeremias, capítulo 20 e o versículo 11. Em segundo lugar, Deus peleja a favor de seu povo. Josué, capítulo 10 e os versículos 10 e o 11. Deus intervém e sempre intervirá a favor do seu povo. Isaías 42 e o versículo 13. O Senhor não permitiu que os inimigos de Israel escapassem com vida. No momento em que fugiam à descida de Bet-horon, o Todo-Poderoso surpreendeu-os, lançando sobre eles do céu grandes pedras de gelo. E foram muito mais os que morreram das pedras da saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Versículo 11. Aquela batalha era do Senhor. Cumpriu-se então o que o salmista cantaria no futuro. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade é para sempre. Salmos de número 136 e o verso 17. Sinopse do primeiro tópico. Josué socorreu prontamente os gibeonitas contra a confederação cananeia, e Deus operou um grande milagre. Segundo tópico. O dia mais longo da história. Josué, capítulo 10 e os versículos 12 e o 14. Em primeiro lugar,
a discussão leviana dos críticos da Bíblia. Os milagres bíblicos sempre foram alvos de severas críticas dos tolos. Há os que creem piamente nas intervenções sobrenaturais de Deus como fatos verídicos e históricos. Mas também há os que as negam terminantemente, atribuindo aos milagres um caráter lendário ou mítico. Entre os milagres divinos mais criticados estão a passagem de Israel pelo Mar Vermelho, Êxodo capítulo 14, do versículo 15 até o versículo 31. A provisão do maná durante 40 anos, Êxodo capítulo 16 e o versículo 35. A água que jorrou da rocha em Horebe, Êxodo capítulo 17 e o versículo 6. O machado que flutuou, 2 Reis capítulo 6, do versículo 5 até o versículo 7. A saraivada sobre os reis fugitivos, Josué capítulo 10 e o versículo 11. E o extraordinário dia longo, o mais criticado, Josué capítulo 10, do versículo 12 até o versículo 15. Alguns teólogos incrédulos têm interpretado o milagre do dia longo como uma hipérbole poética. Outros consideram a possibilidade de um eclipse. E há ainda os que costumam relacionar esse acontecimento a presságios místicos e astrológicos sobre o Sol e a Lua, algo comum entre os antigos povos do Oriente Médio. Na tentativa de rejeitarem a ação sobrenatural de Deus nesse episódio, alguns chegam a dizer que um cometa passou bem perto da Terra, diminuindo sua rotação e, assim, prolongando a claridade do dia. Todavia, essas explicações racionalistas não explicam convincentemente este grande acontecimento. Os milagres bíblicos não necessitam de provas científicas que os tornem verdadeiros. A inspiração e a autoridade da Escritura são suficientes para crermos em sua realidade. Em segundo lugar, o dia prolongado é um fato incontestável. Josué capítulo 10 e o versículo 13. O texto literalmente diz que o sol se deteve e a lua parou. Essa declaração lembra o ato criador de Gênesis, capítulo 1, do versículo 16 até o versículo 18, quando Deus criou os dois grandes luminares para a terra, o sol e a lua. A batalha estava em andamento e Josué objetivava a vitória. Sua fé e destemor adentraram o sobrenatural de Deus. E sem que ninguém esperasse, o homem de Deus ordenou ao sol e à lua: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Versículo 12. Deus prolongou a luz do dia. Ele não tem obrigação de detalhar o como de seus atos. O milagre singular aconteceu, e não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Ouvindo o Senhor, assim, a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Versículo 14. O que a Bíblia diz é mais que suficiente para os que creem. Josué orou, Deus ouviu, o sol se deteve e a lua parou. O Senhor é o Criador do universo e tem poder sobre tudo o que Ele criou. Ele faz o que quer. Seja interferir nos polos e inclinar a Terra no seu eixo, seja produzir uma refração nos raios solares, não importa. Tudo fará para cumprir seus desígnios e propósitos. Ele é o Criador, dono
e Senhor absoluto do universo. Salmo de número 97, do primeiro verso até o verso 12. Também Salmos de número 136, do verso 4 até o verso 9. Sinopse do segundo tópico. Os céticos afirmam que os milagres bíblicos são lendas e mitos. Todavia, os milagres são reais na Bíblia e na Igreja de Deus. Terceiro tópico. Novas conquistas militares de Israel. Josué, capítulo 10 e o versículo 16. E também no capítulo 11, do primeiro versículo até o versículo 9. Na vitória de Israel contra a Confederação Sulista, 5 reis foram executados e suas cidades conquistadas. Josué, capítulo 10, do versículo 16 até o versículo 43. Jabim, o rei de Azor, temendo as investidas militares de Israel na região norte. Josué, capítulo 11 e o versículo 2. Formou uma nova confederação para resistir o avanço israelita. Josué, capítulo 11, do primeiro versículo até o versículo 15. Em primeiro lugar, o ânimo de Josué após a vitória em Gibeão. Josué, capítulo 10 e o versículo 25. A cada vitória, Josué buscava o Senhor, que prontamente o animava e concedia-lhe as diretrizes para as batalhas. Versículo 25. Deus, em nenhum momento, abandonou seu povo. Ao contrário, o Senhor sempre pelejou a favor de seus filhos. Êxodo, capítulo 14 e o versículo 14. Josué não assumiu a prerrogativa de um vencedor arrogante, mas reafirmava aos seus homens que, assim, fará o Senhor a todos os vossos inimigos. Versículo 25. Ele apenas dizia: não temais, nem vos espanteis. Esforçai-vos e animai-vos. Versículo 25. Desse modo, seus inimigos não podiam impedir o povo de Deus de herdar a terra da promessa. Em segundo lugar, o Senhor dá a vitória a Josué contra os outros reis. Josué, capítulo 10, do versículo 28 até o versículo 43. A despeito de vencer uma coligação de 5 reis, Josué perseverou em sua marcha contra os outros 7, do versículo 28 até o versículo 43. Nos versículos que narram essas grandes conquistas, deparamo-nos com a seguinte frase: e o Senhor a deu na mão de Israel. Do versículo 30 até o versículo 32. Isto denota que Josué e seus valorosos soldados guerreavam, mas a vitória provinha da sua confiança no Senhor dos exércitos. Salmo de número 46 e o verso 7. Também o Salmo de número 84 e o verso 12. 1 Crônicas, capítulo 11 e o versículo 9. A Bíblia é convincente. E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Josué, capítulo 10 e o versículo 42. Quando é o Senhor que peleja a favor do crente, a vitória está garantida. Em terceiro lugar, Josué destrói a colisão de reis inimigos. Josué, capítulo 11, do primeiro versículo até o versículo 5. As notícias de que Israel derrotou as coligações sulistas preocuparam os reis da região norte de Canaã, do primeiro versículo até o versículo 5. Sob a liderança do rei Jabim de Azor, os reis nortistas
uniram-se na tentativa de impedir o avanço dos israelitas. Era uma multidão como a areia que está na praia do mar, e possuíam muitíssimos cavalos e carros. Versículo 4. Contudo, todos faziam parte do grupo de povos a serem destruídos por Israel. Gênesis capítulo 15, do versículo 18 até o versículo 21. Deuteronômio capítulo 7 e os versículos 1 e o 2. Josué capítulo 11 e o versículo 3. Deus, mais uma vez, anima Josué, dizendo: não temas diante deles. Versículo 6. A vitória foi total e completa, pois Deus sempre cumpre suas promessas. Os planos do Senhor não são adiados nem antecipados. Tudo se cumpre no momento certo. Ele é fiel, imutável e verdadeiro. Malaquias capítulo 3 e o versículo 6. Sinopse do terceiro tópico. Após a vitória em Gibeão, o Senhor deu vitória a Josué contra os outros reis da região norte de Canaã. Conclusão. Nesta lição, aprendemos que não devemos depender das nossas próprias forças, inteligência, estratégias ou recursos. Quando estivermos enfrentando uma luta, problema, crise, conflito, tribulação, sofrimento, etc., é o Senhor quem nos garante a vitória. Portanto, depositemos nele toda a nossa confiança. O Senhor pelejará por nós. Êxodo capítulo 14 e o versículo 14. E assim finalizamos mais um podcast, Livro de Josué, as conquistas e as promessas do povo de Deus. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus nos abençoe. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. AM RL3, o canal da família cristã.